Agora nós vamos pegar e analisar como que se dá a materialização do exercício dos poderes da administração pública. E nós vamos fazer isso entrando no tema atos administrativos. Mas nós vamos analisar uma regra específica dos atos administrativos. Nós vamos analisar as espécies de atos administrativos. Mas antes de falar das espécies de atos, lembrar rapidinho, o que é um ato administrativo? O ato administrativo representa a manifestação de vontade unilateral da administração pública. Então, falou em ato administrativo, falou em manifestação de vontade unilateral. E dentre as várias espécies de atos administrativos, nós falaremos agora a respeito dessas 5 espécies principais que são trabalhadas pela doutrina. Nós vamos falar do NONEP. Para ajudar a decorar quais são as espécies de atos, usa esse mnemônico aqui, NONEP. E aqui aparece o ato normativo, ato ordinatório. O ato ordinatório deve ser porque ele é ordinário? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Ato negocial, ato enunciativo, e, por último, os atos punitivos. Então, vamos começar a respeito dos atos normativos. Bom, nos atos normativos, negociais, punitivos. Nos atos normativos, nós temos atos que são caracterizados pela generalidade, pela abstração. Isso quer dizer que o ato normativo não possui um destinatário determinado. Essa é a característica importante que pode aparecer na sua prova. Lembra lá, ato administrativo, normativo, quais são suas características? Generalidade, o ato é genérico, o ato é abstrato, não possui destinatário determinado. E qual a finalidade de um ato normativo? A finalidade do ato normativo é complementar a lei e garantir a fiel aplicação da lei, ou então a uniformização de procedimentos administrativos. Agora, olha só o detalhe importante. Se o ato normativo é criado com a finalidade de complementar a lei, regulamentar a lei, garantir a fiel aplicação da lei, isso quer dizer que o ato normativo não pode inovar o ordenamento jurídico. Essa é uma outra característica dos atos normativos. E um detalhe importante, lembra que o poder regulamentar expressa um dos atos normativos. Através do poder regulamentar, nós temos a edição de decretos, que vem com a finalidade de complementar a lei e garantir a fiel aplicação da lei. E o chefe do executivo não pode inovar o ordenamento jurídico quando usa o decreto regulamentar. Afinal de contas, o decreto regulamentar é um ato normativo e ato normativo não inova o ordenamento jurídico. Agora vamos seguir para os atos ordinatórios. Os atos ordinatórios são atos que expressam ordens. E bom, onde nós vamos ter a expressão de ordem na administração pública? Aqui nós falamos de atos que têm como destinatários diretos os servidores públicos. É claro que a administração pública, para dar ordem, tem que ser para o servidor público, que é a pessoa vinculada à administração, submissa à sua disciplina e que é obrigada à submissão dessas ordens. Então lá, atos ordinatórios vêm para disciplinar a atuação dos servidores públicos. Os atos ordinatórios são atos internos, são atos praticados dentro da estrutura hierárquica de uma pessoa jurídica da administração pública. Agora vamos trabalhar os atos negociais. Os atos negociais, eu vou fazer questão de pegar e jogar aqui do lado, pois tem várias regrinhas que nos interessam e muito. Vamos lá. Quanto aos atos negociais, em primeiro lugar, um conceito aqui. Para que serve o ato negocial? Bom, é importante lembrar que, através do poder de polícia, a administração pública cria as limitações administrativas. A administração pública tanto pode proibir o exercício de uma atividade privada, como a administração pública pode condicionar o exercício dessa atividade privada ao preenchimento de alguns requisitos. Quando a administração pública condiciona
o exercício de uma atividade privada a preenchimento de requisitos, então a pessoa tem que ter uma autorização da administração pública para poder exercer aquela atividade, caso a pessoa preencha os requisitos. Nessa hora aparecem os atos negociais. Então, os atos negociais funcionam como uma anuência do poder público, em que o particular pode exercer uma atividade que foi regulada pela administração pública. Esses atos negociais são caracterizados por não serem classificados como atos de império da administração pública. Afinal de contas, nesse caso, a administração pública depende de uma provocação do particular para poder praticar o ato negocial. E quando nós falamos em um ato decorrente do poder de império, nós estamos falando de um ato praticado independentemente de qualquer manifestação do particular. Então lembra que os atos negociais não são imperativos. E os atos negociais podem ser classificados de várias formas. Existem os atos negociais vinculados. Os atos negociais vinculados são aqueles que reconhecem um direito subjetivo do administrado. Isso quer dizer que quando o administrado preenche os requisitos para exercer determinada atividade e ele faz a solicitação para a administração pública da anuência, a administração obrigatoriamente deve anuir o administrado a exercer aquela atividade. Então, no ato vinculado, a administração obrigatoriamente deve reconhecer um direito do administrado. Os atos negociais também podem ser discricionários. E quando nós falamos em atos discricionários, aí nós temos a seguinte situação. O particular pode preencher todos os requisitos que a lei exige para poder receber o consentimento para o exercício de determinada atividade. E ainda assim a administração pública não é obrigada a dar para o particular esse consentimento. Ou seja, quando o ato negocial é discricionário, a administração pública não reconhece um direito subjetivo do administrado. O administrado pode preencher com todos os requisitos e ainda assim a administração pública pode negar o ato consentimento para o administrado. Ainda o ato negocial pode ser classificado em definitivo. E o ato definitivo é aquele ato negocial que a princípio não pode ser desfeito. Ou seja, o ato definitivo ele sempre é um ato vinculado e por isso ele não pode ser revogado, mas ele pode ser objeto de cassação, ele pode ser objeto de anulação, caso ele tenha sido praticado em cima de alguma ilegalidade. O que ele não pode é ser revogado. E o ato negocial também pode ser classificado como precário. Ato negocial precário é aquele ato negocial que é discricionário, que pode ser revogado pela administração pública. Regrinha simples dos atos administrativos. Atos vinculados não podem ser revogados. Atos discricionários podem ser revogados. Por isso, atos discricionários são precários e atos vinculados são definitivos. E ainda vamos aqui analisar 3 subclassificações que aparecem de atos negociais e que mais caem em prova. Vamos falar um pouquinho das licenças, das autorizações e das permissões, fazendo algumas diferenciaçõezinhas básicas entre os institutos. Então, licenças, autorizações e permissões. O que interessa aqui? A licença é um ato vinculado. Se a licença é um ato vinculado, isso quer dizer que a licença é concedida em caráter definitivo, ou seja, não pode ser revogado pelo poder público. Exemplo de licença, carteira de motorista. Se você preenche os requisitos que a lei exige para conseguir uma carteira de motorista, se você fizer o pedido, obrigatoriamente a administração vai ter que te dar a carteira de motorista e não pode revogar depois não. Agora, no caso das autorizações e das permissões, nós temos atos negociais que são discricionários e que são precários. Afinal de contas, a administração pública pode revogar a qualquer tempo. Isso quer dizer, então, que a autorização e a permissão é a mesma coisa?
Bom, se fosse a mesma coisa, não tinha nome diferente. É claro que existe diferença aqui. Você vai usar a seguinte diferença. Na autorização, prevalece o interesse do particular que está requerendo a autorização. Muito simples, na autorização prevalece o interesse do particular. Agora, na permissão, a coisa muda. Na permissão, prevalece o interesse da coletividade. Bom, é importante nós apontarmos que todo ato negocial tem como finalidade a satisfação do interesse público. Só que na autorização, o entendimento é que predomina o interesse do particular e na permissão predomina o interesse da coletividade. Não é só a pessoa que solicita a permissão que tem interesse naquela atividade, mas sim toda a coletividade. Dando continuidade, vamos falar a respeito dos atos enunciativos. Os atos enunciativos são atos administrativos que têm por finalidade emitir uma opinião, atestar um fato, ou até mesmo tem por finalidade a correção de um outro ato administrativo que precisa de alguma correção, é claro. Nos atos enunciativos nós temos as seguintes espécies. Aqui aparecem as certidões, aparecem os atestados, aparece o parecer e a apostila. Essas são as espécies de atos enunciativos que pode aparecer na sua prova. E qual que é a diferença? Na certidão, você tem que lembrar que a certidão serve para emitir um fato que está constando no banco de dados de uma repartição pública. Se a informação está registrada no banco de dados da repartição, a forma de externar essa informação é através da certidão. Já o atestado serve para manifestar uma informação que não está no banco de dados de nenhuma repartição pública. Só que o agente público, durante a sua atuação, durante a sua atividade rotineira, ele toma conhecimento dessa informação. Um bom exemplo disso é o atestado médico. O médico está sabendo que você está doente antes de você ir lá? Está registrado em algum lugar? Não. Então, você tem que comparecer até o médico para o médico diagnosticar a doença e poder fornecer um atestado. O parecer é um documento formulado por um órgão técnico que tem a finalidade de emitir uma opinião quanto a determinado assunto. E a apostila tem a finalidade de alterar o conteúdo de um ato administrativo praticado anteriormente. E por último, temos os atos punitivos. Os atos punitivos que também vou montar um esqueminha aqui para vocês. Bom, quanto aos atos punitivos, nós temos que analisar as seguintes regras. Em primeiro lugar, ato punitivo é aquele ato administrativo em que a administração pública pune alguém. Muito fácil até aqui. O ato punitivo, ele pode ser decorrente do poder disciplinar, como ele também pode ser uma decorrência do poder de polícia. Nessa hora, é importante lembrar que a administração pública, no uso do poder disciplinar, pode punir tanto servidores públicos como particulares ligados à administração pública através de um vínculo jurídico específico. Então nós temos aqui servidores públicos e particulares. Agora, no uso do poder de polícia, a administração pública pune particulares, independente de qualquer tipo de vínculo. Isso tem uma consequência muito legal nos atos punitivos, porque quando através de um ato punitivo, a administração pública pune um servidor, o entendimento é que o ato punitivo é um ato interno. Agora, quando a administração pública pune particulares no exercício quando a administração pública pune um particular, aí o ato é externo. Então, lembra lá, um ato punitivo pode decorrer do poder disciplinar ou do poder de polícia. Ele pode ser interno ou pode ser externo. O ato que vem do poder disciplinar tanto pode ser interno como pode ser externo. Se punir o servidor, é interno. Se punir particular, é externo. E o ato que decorre do poder de polícia sempre é um ato externo. Agora,
concluímos aqui o nosso objetivo quanto ao direito administrativo e eu vou pegar e analisar junto com você algumas regrinhas sobre o tema ética. Vamos falar agora a respeito da ética 2. Hoje eu pretendo falar com vocês um pouquinho a respeito da lei de improbidade administrativa. Então vamos pegar e ver o que interessa aqui a respeito da improbidade administrativa. Agora mudou, hein? Não é mais direito administrativo, pelo menos para o edital do concurso do Ministério Público da União. Opa, fazendo confusão aqui, ó, direito administrativo está na cabeça. Vamos lá para ética 2, falando da improbidade administrativa. Quando o assunto é improbidade administrativa, a regra é muito fácil. O assunto é pequeno, graças a Deus, muito fácil de ser entendido. E a primeira informação que nos interessa aqui vem no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, vem dizendo que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Então nós podemos ver que como consequência dos atos de improbidade administrativa, nós temos o que foi dito aí, suspensão dos direitos políticos. Lembra lá, suspensão dos direitos políticos. Cuidado, hein? Essa redação aqui do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal pode aparecer na íntegra na sua prova e aí a questão vai estar certa, ou então pode aparecer com algum erro. E aí a questão, é claro, vai estar errada. Então, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Um detalhe interessante aí quanto à improbidade administrativa. Nós podemos dizer que, em regra, essas 4 são as 4 consequências da improbidade administrativa. Aqui não aparece aplicação da pena criminal. Até porque o processo de improbidade administrativa não é um processo criminal. Praticar improbidade administrativa, a princípio, não é praticar um crime. Então, aqui nós temos um processo que é regulado pelo direito civil. Nós temos um processo aqui que, na verdade, é regulado pelo direito administrativo, mas que acontece dentro do Poder Judiciário, dentro da vara civil. Então, nós temos um processo de natureza civil e não criminal. Aí um detalhe legal. Lá no final do parágrafo 4º do artigo 37 foi dito, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso quer dizer que se uma pessoa for enquadrada na prática de improbidade administrativa, essa pessoa vai se submeter ao processo na vara civil e esse processo pode acarretar na aplicação dessas punições aqui. E além disso, se a conduta dessa pessoa também configurar a prática de um crime, essa pessoa também vai se submeter ao processo de natureza criminal. Então a pessoa pode se submeter a 2 processos distintos aí. Um processo por improbidade e outro processo criminal. O processo por improbidade aplica as penalidades decorrentes do ato de improbidade. E o processo criminal aplica a pena criminal. Feitas essas observações, podemos falar um pouquinho da lei de improbidade administrativa. Essa é a lei 8.429 de 1992. A lei que tem a finalidade de dispor sobre os atos de improbidade administrativa. Essa lei começa definindo quem são os sujeitos da improbidade administrativa. E aqui nós temos o sujeito passivo e o sujeito ativo. Quanto ao sujeito passivo, nós estamos falando da vítima da improbidade administrativa. Ou seja, nós estamos falando daquela pessoa que está tomando ferro na história, né? O passivo é aquele que toma ferro, para ficar bem claro. Já o sujeito ativo é aquele
que praticou o ato de improbidade administrativa. Esse aqui é o safado, é aquele que está enfiando ferro no sujeito passivo. O sujeito passivo é muito fácil de ser entendido aqui. Você coloca toda a administração pública, ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, toda a administração pública. E também pode ser vítima de improbidade administrativa qualquer outra empresa privada que seja controlada pelo poder público. Então, além da administração pública, nós temos ainda as entidades, controladas, nem chega ao ponto de ser controladas, a gente pode dizer controladas ou não pelo poder público. O correto é entidades com recursos do poder público. Entidades que recebem algum tipo de recurso do poder público. Se tem dinheiro público no meio, vai poder a pessoa jurídica ser vítima de um ato de improbidade administrativa. Agora, quanto ao sujeito ativo, nós temos aqui tanto os agentes públicos como também particulares. Então, agente público e particular pode praticar um ato de improbidade administrativa. No caso dos agentes públicos, só faço uma observação com você. O agente político que comete crime de responsabilidade segundo a Constituição Federal não pode ser processado por improbidade administrativa. Se o agente político comete um ato de improbidade, ele vai ser responsabilizado conforme os crimes de responsabilidade. Então ele não vai ter um julgamento na vara civil. Nesse caso, o agente político vai ser julgado pelo Senado Federal sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então lembra lá, todos os agentes públicos podem responder por improbidade administrativa, com exceção do agente político que responde por crime de responsabilidade. E também aparece aqui os particulares que de alguma forma se beneficiam do ato de improbidade. Particular que induzir, que concorrer ou que se beneficiar do ato de improbidade. Fácil demais, né? Improbidade administrativa não se refere a processo criminal, se refere a um processo de natureza civil. Quem pode praticar improbidade administrativa? Agente público e particular. A vítima é a administração pública ou então alguma entidade que recebe algum tipo de recurso público. O que mais que dá para a gente lembrar aí de importante? Olha só, agora eu vou pegar e vou falar com você um pouquinho a respeito das espécies de atos de improbidade administrativa. A lei divide os atos de improbidade administrativa em 3 espécies. Os atos de improbidade administrativa podem ser aqueles que causam enriquecimento ilícito. Então vamos lá, enriquecimento ilícito. Temos também o prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e, por último, os atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. Então, atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. Somente essas 3 são as 3 espécies de atos de improbidade administrativa. E o importante para você é saber diferenciar a situação de enriquecimento ilícito, de uma situação de prejuízo ao erário, de uma situação que configura um ato que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública. A dica que eu te dou agora, na reta final, aí já quase na hora da sua prova, é fazer o seguinte. Vai lá e dá uma lida no artigo 9º da Lei 8.429. E você vai ver quais são as hipóteses de enriquecimento ilícito. Mas faz uma leitura sem necessidade de tentar decorar todo o conteúdo. Não precisa disso. O que eu quero que você observe no enriquecimento ilícito é a seguinte característica. Enriquecimento ilícito acontece quando a pessoa recebe vantagem patrimonial indevida. Enriquecer é receber alguma vantagem. Se o enriquecimento é ilícito, a vantagem é
indevida. Então faz essa associação: enriquecimento ilícito, recebimento de vantagem patrimonial indevida. Aí, conforme as opções que aparecer para você em prova, você analisa: poxa, nesse caso em concreto, o agente público aqui recebeu vantagem patrimonial indevida? Recebeu, então é enriquecimento ilícito. Não recebeu, então é outra situação. Um exemplo aí para você pensar: se aparece na sua prova que um agente público fraudou a licitação, será que é enriquecimento ilícito? Não. Por que não? Porque falar que o agente público fraudou uma licitação não é falar que o agente público recebeu um dinheiro para fraudar a licitação. É diferente. No enriquecimento ilícito tem que ter o recebimento da vantagem. No prejuízo ao erário, vai lá e dá uma lidinha no artigo 10º da Lei 8.429. Quanto ao prejuízo ao erário, o importante é lembrar que aqui não tem recebimento de vantagem patrimonial indevida. O que acontece na configuração do prejuízo ao erário é que a administração pública sofreu um prejuízo. O prejuízo é para os cofres públicos, sem enriquecimento de ninguém. Então, muito fácil: prejuízo ao erário, prejuízo para os cofres públicos. E por último, os atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. A regrinha aqui vem no artigo 11 da Lei 8.429. Aqui nós temos situações que ninguém ganhou nada, não tem enriquecimento ilícito e a administração não perdeu nada, não houve prejuízo ao erário. Mas ainda assim, a atuação do agente público foi configurada como uma atuação desonesta, com falta de ética, com falta de decoro, atuação norteada pela má-fé. Por isso que esse assunto apareceu no seu edital aí dentro do tema ética. O que a Lei de Improbidade Administrativa visa é proteger a honra da administração pública. E se o agente público agir com desonestidade, com falta de ética, com má-fé, ele vai violar a honra da administração pública. E aí a administração pública vai atrás de aplicar uma punição a essa pessoa. Pode ter certeza disso. A administração não vai deixar barato. Finalizando aqui, eu quero fazer a seguinte observação. Se houver enriquecimento ilícito, obrigatoriamente vai ter que haver a perda dos bens agregados ilicitamente ao patrimônio da pessoa. Então, houve enriquecimento, tem perda dos bens. Se teve prejuízo ao erário, vai ter que haver o ressarcimento ao erário. Agora, quando nós temos aqui atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública, aí depende do caso em concreto para analisar a hipótese de haver ou não uma necessidade de ressarcimento ao erário. E só para finalizar, lembra que todos os rols dos artigos 9º, 10º e 11 são rols exemplificativos e não taxativos dos atos de improbidade administrativa. A lei não fala em rol taxativo, e sim em rol exemplificativo. É isso aí. Nós acabamos de matar agora uma parte pesada aí da sua preparação no que se refere ao direito administrativo e também no que se refere à ética. E agora eu convido a professora Olga para dar continuidade ao evento. Bons estudos e sucesso para você. Bem-vindo ao programa 72 Horas MPU. Nós vamos trabalhar junto, eu e você, gestão de materiais, toda a parte de gestão de materiais que é importante para o desenvolvimento da empresa. Vamos começar pelo ciclo de materiais. É importante você perceber que uma das atribuições da administração de materiais é distribuir, é suprir para as empresas, para todos os setores, os materiais necessários para o bom desempenho e desenvolvimento da empresa. Então, nós temos dentro do ciclo de materiais a primeira pessoa, o primeiro setor importante para a empresa, que são os clientes. Tá? Nós temos dentro desse ciclo o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno são quem? São todos os setores da empresa. São todos eles que vão, de alguma forma, liberar uma necessidade do setor de compras fazer alguma aquisição. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão liberar um sinal de demanda. Sinal de demanda para o setor de compras poder efetuar suas compras.
com o sinal de demanda na mão, o setor de compras vai fazer o quê? Primeira coisa que ele vai fazer é se perguntar, o que é que eu tenho que comprar? O que precisa ser comprado? Tem que descrever, tem que estar descrito, tem que estar bem especificado. Como que vai ser comprado isso? Com que meio? Como que o setor vai poder comprar? Quando? Quando que precisa a mercadoria chegar até a empresa? E de quem que eu vou comprar? Ou seja, quem será o fornecedor necessário, o fornecedor ideal, para poder atender a necessidade que o cliente gerou aqui, o interno ou externo, para poder desenvolver a sua atividade. Então, eu tenho aqui, a primeira coisa, depois que eu tenho o sinal de demanda, eu tenho, então, os fornecedores, que eu tenho que identificar esses fornecedores. Quando eu chego nesse momento, no ciclo de materiais, identificar o fornecedor, eu tenho que fazer um levantamento dentro dos fornecedores em potenciais e os fornecedores ativos. Os fornecedores ativos são aqueles que já atendem a empresa há algum tempo. São aqueles que já fazem parte da carteira de atendimento. Os fornecedores em potenciais são aqueles que podem vir a atender. Então, é importante, sempre quando for fazer uma cotação de compra de algum material, também entrar em contato com os potenciais. Vai fazer todo um levantamento, vai planilhar, vai poder fazer um levantamento de preço, de prazo, de qualidade, vai fazer o planilhamento e vai determinar depois, dentro dessa seleção que foi feita, quem é o fornecedor adequado a fazer, então, a liberar a compra. E então, aí nós temos o que fazer o quê? Fazer a compra. No momento da compra, o fornecedor vai poder atender o setor de compra vai passar o pedido para o fornecedor e vai acompanhar todo esse ciclo. Eu vou emitir esse pedido de compra, vou acompanhar a entrega, vou acompanhar todo o processo. Se vocês perceberem bem, todo esse ciclo aqui, ele faz parte do ciclo de compra. Ele faz parte de um ciclo de compra que ele está também atrelado ao ciclo de materiais. Então, não é possível dizer que o setor de compras não está junto com o setor de materiais. Ele faz parte, ele é essencial nesse ciclo todo que nós vamos discutir aqui junto com vocês. No momento em que o setor de compra emite o pedido de compra, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que acompanhar, junto com a mercadoria, acompanhar junto com o fornecedor, o transporte da mercadoria. Como que essa mercadoria vai chegar, quando que ela vai chegar, em que estado, que hora, vai estar acompanhando quem é o frete, quem é a transportadora contratada, como que vai estar acontecendo isso. No momento em que a mercadoria chegou, o setor de compra vai fazer o quê? Ele vai fazer o recebimento da mercadoria e vai dar o aceite. Então, aqui, eu vou colocar para vocês bem aqui embaixo, só para vocês terem uma noção, que é o recebimento, que ele vai fazer da mercadoria, e o aceite da mercadoria. Por que ele vai fazer o aceite da mercadoria? Porque ele tem que verificar, tanto quantitativamente e qualitativamente, se o pedido que ele fez aqui nesse momento está sendo atendido. Se exatamente o que ele especificou em questões de quantidade, de qualidade, de preço e do prazo, está certo na nota fiscal. Se tiver tudo certinho, então ele dá o aceite. E aí, então, nós temos um novo processo lá, que é o do recebimento e o do armazenamento da mercadoria. Recebemos, então nós vamos armazenar a mercadoria. No momento de armazenar a mercadoria, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que classificar essa mercadoria, porque a classificação de materiais ela serve para organizar as mercadorias. Questão de separar dimensões, pesos, tamanhos, tipos de produtos. Porque como tem produtos que têm diversos produtos, diversas categorias, como que eu vou colocar tudo no mesmo local? Então, eu tenho que classificar, eu tenho que codificar, eu tenho que organizar esse processo para que no momento em que eu precisar retirar do estoque, fique muito mais fácil esse processo. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou receber e vou armazenar.